Se a oposição é justa, é uma oposição legítima, mas fica a dica. Talvez vocês tenham muito mais a ganhar abandonando o bolsonarismo do que se apegando nesse barco afundado. Uma centena barulhenta pode gerar a impressão contrária, mas ao que parece, a maioria das pessoas está cansada de tanto chilique, não aguenta mais o caos. Quanto tempo eu consegui ficar de licença sem voltar? Gente, é isso, não se acostumem, não vou voltar toda hora, ou vou, a gente nunca sabe, mas já que eu tô aqui, não é? A partir de agora, menos emoção e mais razão. Que de emocionados já basta o povo lá na frente dos quartéis. Vamos lá. Eu tirei um mini intervalo na minha licença maternidade porque eu queria conversar com vocês sobre um negócio que chamou a minha atenção na semana passada. Muita coisa chama a minha atenção, mas queria falar sobre isso especificamente. As eleições norte-americanas. Você vai falar, mas não acabou de acontecer a eleição norte-americana? Ou estadunidense, né? Então, gente, no dia 8 de novembro ocorreram as eleições de meio de período, em inglês as midterms. No meio do mandato presidencial, que é de 4 anos, como aqui, acontecem eleições para renovar 1/3 do Senado. Os senadores norte-americanos têm um mandato de 6 anos e a Câmara dos Deputados todinha, porque lá o mandato de deputado tem apenas 2 anos. Foram eleitos também vários governadores. Lá cada estado tem um calendário diferente. Lá o federalismo ele é assim, mais pra valer, sabe? Ou seja, para essa galera é praticamente uma campanha permanente. Se a gente acha que a campanha aqui dura o tempo todo, vocês não sabem como é nos Estados Unidos, galerinha. Aliás, falei do federalismo, mas isso aqui tá aqui, tá? Quem quiser estudar mais. Eu tô com os 2 livros aqui porque meu livro novo tá aqui. Olha que lindo! Neném. Depois eu falo mais dele para vocês. Mas antes da gente começar, e aproveitando que o tema do nosso vídeo de hoje é internacional, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês sabem o que é uma VPN? Uma VPN é uma rede virtual privada. É uma maneira de você navegar pela internet com mais privacidade. E isso porque quando o seu dispositivo se conecta à internet, todas as informações são criptografadas. Quem tentar espionar você não vai conseguir ver o que você está fazendo ou de onde você está acessando a sua localização. Aí vocês vão falar, tá, eu entendo como isso pode me ajudar a proteger as minhas informações online. Mas o que isso tem a ver com um vídeo internacional? Uma VPN pode te ajudar a emitir bilhetes aéreos mais baratos, por exemplo. Entenderam? Tudo a ver com o internacional. E isso acontece porque os valores das passagens variam de acordo com a sua localização. E com VPN, o usuário consegue alterar o seu endereço IP e investigar facilmente qual localização no globo lhe rende os preços mais baratos. Surfshark é um dos VPNs mais conhecidos do mundo. Se você achou legal e quer experimentar, acesse o link surfshark.deals/Gabriela Prioli ou use o meu cupom Gabriela Prioli para conseguir 85% de desconto na subscrição, mais 3 meses gratuitos. E se você não gostar, a Surfshark te oferece uma garantia de reembolso de 30 dias. Agora, voltando às midterms americanas. Tradicionalmente, o que acontece nessas eleições de meio de período é que o partido que está no poder perde espaço. E faz sentido, né? Vamos pensar junto. 2 anos antes, o eleitor foi para a urna cheio de esperança. Mas a realidade é sempre aquém do nosso sonho, sempre fica devendo. E um presidente nunca consegue fazer tudo que ele prometeu. Vejam aí o governo Lula, que nem começou e já está lidando com um monte de cobrança. O que normalmente acontece é que 2 anos depois o eleitor está decepcionado que as mudanças que ele queria não vieram na velocidade que ele desejava e acaba votando na oposição. Lembrando que nos Estados Unidos, embora eles tenham mais partidos, os 2 principais, o Partido Democrata e o Partido Republicano, são tão grandes que, na prática, eles se revezam no controle dos poderes legislativo e também do executivo. O presidente Joe Biden, do Partido Democrata, está com níveis de aprovação considerados baixos, por volta de 40%. A inflação nos Estados Unidos também está alta, coisa que eles não estão acostumados, porque eles não sofrem com esse fenômeno há 40 anos, bem diferente do Brasil. O fato é que existe um mal-estar econômico no país, que obviamente se reflete na popularidade do partido que está no controle do governo. Para vocês terem uma noção, o partido do presidente perdeu assentos no Congresso
nas eleições de meio de período em 36 das 39 eleições desde o final da Guerra Civil no século XIX. Nesse contexto, todo mundo esperava uma avalanche do Partido Republicano nessas eleições de meio de período. Nesse clima de polarização, que não é exclusividade do Brasil de maneira nenhuma, se a oposição ganhasse o controle do Senado e da Câmara, isso dificultaria muito que o Poder Executivo Federal, do presidente Joe Biden, passasse as suas iniciativas legislativas. A chance do governo ficar num impasse é muito grande. E a gente tem vários conteúdos aqui no canal sobre essa interlocução legislativa-executiva. A gente fala do Brasil, mas dá para entender também um pouco como funciona nos Estados Unidos. Aí, todo mundo se preparou para tal onda vermelha. Vermelho lá é a cor do Partido Republicano, ou seja, da direita, que não veio. Ah, aliás, interessante, tá? Lá vermelho é da direita, ok? Não confundam. Na verdade, em vez dessa onda vermelha, os democratas tiveram o melhor desempenho em eleições de meio de período em décadas. Isso quer dizer que está todo mundo amando o governo do presidente Joe Biden? Perfeito, nunca errou? Não! Tem muito mais a ver com os candidatos apresentados pelo Partido Republicano. Então prestem atenção aqui porque isso interessa para nós. Vamos fazer uma recapitulação. As cenas dos últimos capítulos, não dos próximos. No final de 2020, o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, herói do nosso Jair Bolsonaro, perdeu a reeleição para o Joe Biden, candidato do Partido Democrata, político moderado tradicional. Nós respiramos mais aliviados porque não ia mais ter um alucinado narcisista no controle de um dos países mais importantes do mundo. Quando chegou perto da posse do novo presidente, os alucinadinhos, a versão norte-americana dos bolsonaristas, que agora estão fechando as estradas e acampando na porta de quartel, resolveram invadir o Congresso para tentar impedir a transição de poder. 5 pessoas morreram. O medo de todo mundo por aqui, lógico, é que algo parecido se repita. O roteiro é muito semelhante. O Trump não aceitou a derrota e não a reconheceu publicamente. Ele tentou lutar contra o resultado das urnas. Os seus seguidores, envolvidos numa bolha de fake news, passaram a acreditar de pés juntos que a eleição havia sido roubada, o que levou os mais extremados, incluindo aí grupos supremacistas brancos, a invadirem o prédio do Congresso americano, numa tentativa de, por falta de nome melhor, golpe, né? Porque quando você tenta tomar o poder contra um presidente democraticamente eleito, ou tenta impedir a posse de um presidente democraticamente eleito, o nome disso, galera, é golpe. Quando você pede para alguém ou para alguma instituição impedir a posse de um presidente democraticamente eleito, você está pedindo um golpe de Estado, para a gente dar para as coisas o nome que elas têm, né? Ficar claro aqui para todo mundo. Jair e os bolsonarinhos claramente se inspiram em Trump, a gente já sabe disso há muito tempo aqui no canal. E hoje em dia, a gente já tem diversas evidências obtidas por meio de uma espécie de CPI por lá, que se o ex-presidente Trump não estava envolvido diretamente na invasão do Capitólio, ele ficou ciente de tudo e deixou rolar. A gente já indicou aqui no canal um documentário chamado Unprecedented, do Discovery Plus, que conta essa história. Procurem o vídeo, que, enfim, tá aqui, a gente faz um resuminho. É bem legal. Até hoje, 2 anos depois, tem gente, e bastante gente, que sustenta a teoria mentirosa de que as eleições de 2020 teriam sido fraudadas. Gente do próprio Partido Republicano, que em grande medida foi cooptado pelos radicais. Vocês estão vendo que é um roteiro maravilhoso para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, né, galera? E o que deve permanecer acontecendo por algum tempo aqui no Brasil, certo? Nesses últimos 2 anos, o Donald Trump, embora derrotado, continuou operando dentro do partido, fortalecendo a sua ala extremista e tentando se viabilizar como candidato nas próximas eleições presidenciais em 2024. Ele anunciou a sua pré-candidatura na terça-feira à noite, mesmo depois de ser a figura principal de 3 ciclos eleitorais ruins para o seu partido. Dentro desse partido republicano radicalizado, o Trump continua uma figura popular. Os candidatos apoiados por ele tiveram muito sucesso nas primárias republicanas. A gente já conversou sobre esse sistema por aqui, lá no comecinho do canal. Nos Estados Unidos, quando existe mais de uma pessoa que está se candidatando a um cargo dentro de um partido, existe um sistema de eleições primárias, nas quais os eleitores de cada partido escolhem quem vai ser o candidato nas eleições daquele cargo.
Isso vale para presidente, mas vale também para cargos de deputado dentro de um distrito, por exemplo. São mini eleições internas dentro dos partidos. E dentro dessas primárias, no Partido Republicano, o Trump demonstrou a sua força emplacando um bando de candidato. Negacionista de eleição, antidemocrático, cloroquiner, antivacina. O circo todo, né, galera? Pois é. Como a tal da grande onda vermelha era esperada por todos os analistas, o medo era que essa galera fosse parar em massa no Congresso Nacional estadunidense. Chegaram então as eleições de novembro e não foi isso que aconteceu. Embora essa galera extremista esteja fazendo sucesso dentro do Partido Republicano, em muitos casos, quando o eleitor em geral foi escolher, eles perderam. Pense aqui comigo, numa primária, votam apenas os eleitores filiados do partido. Numa eleição, todo mundo vota. Quem tem partido, quem não tem, quem é super ligado em política e quem só presta atenção na hora de ir lá botar seu voto na urna. O que aconteceu? Nas eleições em que o candidato republicano era uma pessoa normal, um republicano padrão, não um extremista, eles tiveram um bom desempenho, como era esperado nesse movimento tradicional de pêndulo e rejeição do partido que está no poder, que no caso é o Partido Democrata do Joe Biden. Mas, nas eleições em que o Trump tinha conseguido emplacar um dos seus amiguinhos de extrema direita, muitos deles perderam e perderam feio. A gente ainda não sabe o resultado final das eleições, porque nos Estados Unidos, na maioria dos estados, a eleição é em papel e demora dias para a gente saber a conclusão do pleito. Já faz mais de uma semana e eles ainda estão contando. E aqui é importante dizer, Trump diz que teve fraude lá com a votação em papel. Jair Bolsonaro diz que tem fraude aqui com a votação na urna. Quer dizer, não importa, galera, eles vão falar que tem problema porque eles não ganharam. Entendeu? Tanto que aqui no Brasil, Damares, Ricardo Salles, todo mundo valeu. E Tarcísio, para eles valeu, a urna funcionou. Nossa, que loucura, a urna funcionou. Ah, mas e a eleição que o Jair perdeu? Ah, não, essa não valeu porque a gente não gostou do resultado. Enfim, já vale dizer, urna eletrônica é uma delícia, né? 3 horas depois do final da votação, a gente já sabe se pode sair para comemorar ou se fica em casa chorando de conchinha. Eficiência, produtividade do jeitinho que eu gosto. Mas, enfim, na eleição em papel, é esse sofrimento de ficar dias aguardando papelzinho por papelzinho ser contado. Mesmo que a gente não saiba ainda 100% da composição final do Congresso norte-americano, o que a gente já sabe é os democratas conseguiram manter o controle do Senado, o que é crucial porque é o Senado que sabatina, por exemplo, os juízes das cortes superiores escolhidos pelo presidente, incluindo aí a Suprema Corte. E na Câmara, ao que parece, os republicanos devem ter uma vantagem apertada. Ou seja, fica muito mais fácil para os democratas conseguirem convencer um punhadinho de pessoas mais ao centro a votarem com eles em questões que possam ser convergentes. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar do exemplo estadunidense? A primeira é: quando você derrota um maluco de extrema direita na presidência da República, você não acaba com a força política dele. Ele continua tendo expressão num nicho da população. E ele pode até parecer ter mais força do que ele tem de verdade. Mas a segunda lição é que tem muita gente por aí cansada do auê, cansada de confusão, das mentiras. E se você apresentar para elas um candidato de oposição normal, de boa, razoavelmente sensato, elas podem preferir. Mas se só o que existir na oposição for um candidato do auê, do negacionismo, do extremismo, elas não têm mais saco para isso. E isso fala pra gente da importância da gente deixar um espaço para uma oposição razoável, para que essas pessoas que estão no espectro político diferente do nosso possam se acomodar. Se a gente olha para tudo aquilo que não somos nós e diz que tudo é extremista, coloca tudo no mesmo balaio, não tem por que essas pessoas saírem da caixinha da alucinação, do projeto antidemocrático. Agora, se a gente diz, não, isso é um absurdo, isso é o caos, isso é a zona, isso é a desordem, mas tem um espaço aqui para você ser oposição e esse espaço é razoável, é democrático, é legítimo dentro da nossa democracia, esse é um movimento muito mais inteligente, estrategicamente falando. Lá nos Estados Unidos, já se fala no governador reeleito da Flórida, o Ron DeSantis, como um candidato mais competitivo do que o Donald Trump para ser o representante republicano nas próximas eleições presidenciais. E ele é um republicano mais padrão. Por aqui,
a gente consegue pensar que talvez figuras da oposição que falem alguns decibéis mais baixos do que o bolsonarismo raiz tenham chance de desbancar o Jair. Alguém como Tarcísio, que acabou de se eleger governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, e que, embora fosse ministro do Bolsonaro, não fala com a mesma retórica dele e demonstrou interesse em ter interlocução com o novo governo federal. E reconheceu, né? Porque fala novo governo federal, então reconhece o novo governo federal. Quem sabe já Bolsonaro começa a ver Tarcísio como um competidor, não como um aliado. A gente sabe que o Jair tem um ego gigante e não sabe dividir protagonismo. Talvez venha por aí uma briga boa, hein? Nós, por aqui, acabamos de eleger um novo governo. Esse governo, necessariamente, terá uma oposição. E isso é saudável, tá? Essa oposição vai ser composta por bolsonaristas e vai ser composta também por outras pessoas que seriam oposição a qualquer governo do PT. Aí fica o meu aviso. Pode parecer que se juntar ao bolsonarismo renda votos, afinal ele teve uma votação super expressiva, o Jair. Contudo, todavia, entretanto, eu suspeito, para essa galera da oposição, vale mais a pena ser uma oposição normal, sem negacionismo eleitoral, sem mostrar cloroquina para EMA, sem apoiar fechamento de estrada e pedido de golpe de Estado. Porque ninguém aguenta mais o caos. Ou grande parte da população não aguenta mais o caos. Se a oposição é justa, é uma oposição legítima, mas fica a dica. Talvez vocês tenham muito mais a ganhar abandonando o bolsonarismo do que se apegando nesse barco afundado. Uma centena barulhenta pode gerar a impressão contrária, mas ao que parece, a maioria das pessoas está cansada de tanto chilique, não aguenta mais o caos. Pelo menos esse foi o movimento que a gente viu num país cujo roteiro, que a gente está repetindo, aconteceu antes da gente. Então, a gente pode usar para aprender, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau. Até um próximo momento. Não sei qual, porque eu já tô, ó, gigante. Tchau.